Vamos lá, então. Agora sim, gravando. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em mais uma edição do ATS em Pauta, um evento de extensão da Universidade de Brasília. E nessa tarde com o professor Natan Monsores, que vai falar sobre a ATS aplicada a doenças raras. É um tema super em alta. O professor Natan é professor e chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. É pesquisador do Núcleo de Evidências em Saúde e do NATS, do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde da UNB, coordenador do Observatório de Doenças Raras da Universidade de Brasília. O professor Natan tem uma vasta experiência no tema e tenho certeza que vai ser ótimo estar aqui com ele essa tarde, então fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Eu sei de muita gente que falou, eu não vou perder essa aula por nada. Então, professor Natan, a palavra é sua. Muito, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. Obrigado, Elaine. A professora Elaine é uma companheira aí de núcleo de avaliação de tecnologias também, e é uma grata satisfação tê-la na nossa equipe lá da UNB. Né? Então, esse tema é um tema extremamente complexo. Eu vou tentar aqui sumarizar, né, mais de 10 anos, eu não vou falar 20 aqui, porque aí a turma vai achar que eu sou velho. Então, mas a gente tem mais de uma década de experiência nesse campo, né, de interface entre genética, saúde pública, bioética, né, as questões de saúde pública. Então, é um pouquinho complicado até, né, tentar afunilar parte desse conhecimento para a gente estar conversando aqui. Então, o que eu fiz? Né? Eu estou fazendo uma avaliação de cenários e horizontes para apresentar aqui para todo mundo, inclusive com as metodologias que têm sido, né, indicadas e aventadas, né, solicitadas para participar desse cenário, né, de avaliação de incorporação, avaliação de perfil de tecnologias voltadas, né, para o campo das doenças raras. Mas a gente vai ter que conversar algumas coisas antes, né, estabelecer do que a gente está falando, que objeto é esse, que é um objeto relativamente novo, né, no campo da saúde pública, mas extremamente importante porque se desdobra em muitas coisas. Então, assim, para não ficar no blá 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 aqui, né, que novamente queria te agradecer, Elane, pela oportunidade de estar falando, e eu vou iniciar então minha apresentação, tá? Eu adoto a seguinte lógica, né, de que conhecimento é livre, aberto, é para todos. Então, se você quiser, eu depois disponibilizo para quem quiser, para quem tiver interesse, a apresentação, tá? Eu Muito vou, obrigada. então, de nada. Eu vou dar início aqui, então, aos slides para a gente poder conversar. Só compartilhar minha tela. Prontinho. Conseguem ver aí, Elaine? Tranquilo? Sim, entrou. Ah, beleza, então. Então, gente, desafio aqui é grande, né? A gente falar de avaliação de tecnologias em saúde voltada para essa coisa, esse objeto, essa designação, né, diferente, que é a doença rara, ou doenças raras no plural. Geralmente as pessoas se referem, os pesquisadores do mundo inteiro se referem como doenças raras, né, a esse tema, não no singular, mas no plural mesmo. Isso tem alguns motivos, né, e eu vou tentar explicar alguns desses motivos aqui para vocês. Mas é preciso estabelecer algumas coisas aqui, né? Então a gente está entrando num campo extremamente conflituoso da saúde pública, da avaliação de tecnologias em saúde, né? Todo campo tem seu conflito de interesse, mas esse aqui em particular, né? Por quê? Porque envolve um conjunto enorme de tecnologias, medicamentos de alto custo, né, de disputas sociais que são extremamente relevantes hoje no atual contexto do financiamento da saúde, né, da saúde pública de modo geral. Então, eu queria começar aqui com uma declaração de conflito de interesse. Então, né, para deixar bem claro para todos que vão assistir esse vídeo depois, o lugar de onde eu estou falando. Então, eu sou professor da Universidade de Brasília, sou chefe do Departamento de Saúde Coletiva, né, estou o chefe do Departamento de Saúde Coletiva, sou um pesquisador do campo da bioética e da saúde pública, e todo o meu financiamento de pesquisa nas últimas 2 décadas tem sido público. Né? Eu jamais recebi aporte de recursos de fontes privadas no nossa pesquisa, exatamente por conta, né, dos conflitos de interesse.
Então, eu sou um servidor de Estado, né, de carreira de Estado, sou professor de uma universidade federal, pesquisador da Universidade Federal. Então, é bom, né, que isso fique claro. Enfim, e né, a segunda coisa que eu queria deixar claro aqui... Pessoal, vamos manter os microfones fechados. Obrigada. Pronto, achei que era você falando comigo, Elaine, até... Será que está cortando? Então, tá. A segunda coisa que é importante dizer é que a gente, né, na Faculdade de Ciências da Saúde, a gente que trabalha com saúde humana de modo geral, deveria ter ou deve ter como interesse principal as pessoas, né? Então, por mais que as pessoas adoeçam ou tenham variações nos seus quadros de saúde, no final de contas, a gente está trabalhando para elas, para as pessoas, né, para as populações, para os indivíduos, independente da maneira como a gente vai denominar esse conjunto, né, de seres humanos. Mas a gente está lidando com pessoas e esse deve ser um foco, né, de parte da nossa discussão, né? As tecnologias devem servir para auxiliar, para ajudar, para apoiar pessoas, né? E aí eu queria começar fazendo uma brincadeira com vocês, né? A professora Elaine me chamou para falar de avaliação de tecnologias em saúde voltada para doenças raras. Então, eu estou começando aqui a falar. Então, falar de uso de evidências, né, para lidar com tecnologias, para lidar com adoecimento, né, raro, é o equivalente a gente está falando de avaliação de tecnologias em saúde voltada para a medicina aeroespacial, né? É a mesma coisa, né, no final de contas, né, eu estou fazendo essa brincadeira até para vocês entenderem, né, qual é o conjunto de dificuldades que a gente tem ao lidar com esse tema, né? Então, se eu perguntasse para vocês aqui, né, como é que a gente faz para cuidar da saúde de astronauta, de cosmonauta, espaçonauta, taikonauta, os nomes são vários, né? Mas, e aí, né? Vamos olhar, né? Vamos olhar o perfil dessa população aqui. Então, a gente está falando de 482 pessoas que já foram para o espaço, né? Pelo menos esses são os últimos dados lá do site da NASA, de 39 países diferentes, né? Então, a gente podia fazer aqui uma continha para ter uma estimativa de média de pessoas por países aqui. A idade, né, varia de 25 a 79 anos, então é um espectro enorme da população. Nessas idas ao espaço, infelizmente, algumas pessoas, né, faleceram, né, devido a acidentes, outras questões. Então, a gente tem um número oficial de mortes, por exemplo, de 18. Entender fisiologia aeroespacial, né, é extremamente complicado. A gente está falando de 482 pessoas aí ao longo, né, dos últimos 50 anos que foram ao espaço, e a gente, né, nem sempre tinha as ferramentas ou técnicas ou tecnologias adequadas para avaliar as variações da fisiologia dessas pessoas, né? A gente sabe de algumas coisas, por exemplo, que essas pessoas sofrem síndrome de adaptação ao espaço. Então, determinados indivíduos desenvolvem cegueira, outros vão ter variações em crescimento, né, ou perda de massa muscular, outros vão ter crescimento cardíaco em função, né, do trabalho do coração. Então, assim, os efeitos são vastos, são diversos, são multissistêmicos, e cada indivíduo vai ter um conjunto de respostas fisiopatológicas absolutamente diferentes, a depender do quê? A depender da sua genética, a depender da sua constituição orgânica, vamos chamar assim, né? Então, a base genética fornece uma série de elementos, né, que vão se expressar aí no fenótipo, que vão variar de acordo com essas circunstâncias aí de microgravidade, né? E aí, se eu perguntasse para vocês, né, quanto será que custa mandar, né, uma aspirina que seja para o espaço, né? Como é que eu faço para avaliar o impacto do uso do medicamento em ambiente de microgravidade? Então, o cara está lá no espaço, ele vai tomar uma aspirina, né, vamos supor aqui. E aí não tem gravidade, o estômago funciona de um jeito absolutamente diferente, né? Talvez a dinâmica, a farmacocinética, a farmacodinâmica desse medicamento seja um pouquinho diferentes em função dessa microgravidade. Em suma, né, o que eu estou, né, querendo dizer para vocês aqui? Que é caro, é complexo, é difícil e precisa ser, às vezes, singularizado, né? O estudo precisa ser singularizado para a gente entender como é que essas tecnologias vão ser aplicadas num contexto absolutamente diverso, que é o contexto do espaço, né? Então, vejam, isso não é viagem do Natan, tem artigos, né? Estou trazendo aqui algumas mostras disso para vocês. Então, desafios biofarmacêuticos, né, para terapêutica no espaço, overview de medicina espacial,
tem livros, tem cursos, a NASA, né, dá cursos de medicina espacial. Então, estou fazendo esse paralelo só para vocês entenderem o grau de dificuldade, né? Quando a gente vai falar de doenças raras, a gente está falando de condições, às vezes, tão singulares que afetam uma família no mundo inteiro, ou poucas famílias no mundo inteiro, ou talvez contingentes populacionais muito pequenos. Mas boa parte desse adoecimento raro, né, dessas doenças, são decorrentes das interações que acontecem entre, né, a nossa herança genética, e aí que eu queria chamar a atenção, a gente não fala carga genética, né? Quando a gente fala carga genética, a gente está falando de genes deletérios, genes que obrigatoriamente vão causar, né, um impacto na saúde ou até morte desses indivíduos. Então, né, o conjunto de genes, o genoma desses indivíduos, ele é fruto de seleção natural, ele é fruto de um processo evolutivo, adaptativo, e o que a gente é hoje enquanto ser humano é resultado desse processo. Então, esse é o background que a gente está usando ao lidar com doenças raras, né? Diversidade humana, diversidade genética humana, né? Então, vários processos de adoecimento que a gente tem, que tem fundo genético, são decorrentes desse background, né? Dessa interação que existe entre os nossos genomas, os nossos genes, e o nosso ambiente. E aqui ambiente a gente vai chamar de várias coisas. Pode ser as intempéries, né, clima, ou pode ser variação na alimentação, ou pode ser, né, se sua avó passou fome ou não, né, durante a gestação do seu pai ou da sua mãe. Então tem vários, né, vários elementos que a gente tem que considerar aqui nesse background, né? E aí o interessante é que desde o final da década de 90, a gente vem trabalhando com esse background genético de uma outra forma, né? O projeto Genoma Humano, que aqui eu chamo de PGH, começa a trazer uma série de promessas de compreensão, de entendimento de todo esse background, né? E aí essa compreensão acabou resultando numa série de investimentos, uma série de desenvolvimentos tecnológicos que permitem a gente usar, né, boa parte daquele arcabouço, né, conceitual, arcabouço de experimentos e, né, de resultados, né, compreensivos, né, dos estudos em genoma humano. E isso tudo, né, essa bagagem que a gente acumulou, acaba resultando hoje numa série de investimentos do dia a dia, né? Então, o que era promessa nos anos 90, nos anos 2000, hoje já se configura em realidade. Então, a gente já tem, por exemplo, teste genético sendo enviado para casa, né, de qualquer um de vocês que se inscrever no site para ver a ancestralidade, por exemplo. Ou você pode se dirigir até um posto, né, de exame laboratorial, né, aqui do Distrito Federal, por exemplo, e solicitar, né, se você estiver grávida, um NIPT, um exame, né, de sangue para determinar a presença ou não, né, de algumas alterações cromossômicas, né, no feto que está na sua barriga. Ou a gente pode fazer screening de câncer, a gente pode fazer uma série de outras coisas. Então, essas tecnologias, né, decorrentes aí do projeto Genoma Humano, do avanço da biologia molecular, resultaram nessas pequenas inserções dessas tecnologias no nosso cotidiano, né? Então, desde o desenho de testagem para grávidas, a triagem neonatal, a design de tratamentos voltados aí para oncologia, a estudos de herança, a nutrigenômica, a gente podia falar de um monte de coisas. Mas esse é um cenário, né, concreto, é isso que eu queria chamar a atenção, né? A gente saiu, né, de uma série de especulações que a gente tinha a respeito de funcionamento do genoma, dos genes, das dinâmicas moleculares, e hoje a gente já tem um grau enorme de compreensão desses processos, né? Então, quer sejam processos que sirvam para o diagnóstico, quer seja a compreensão da fisiopatologia de uma série de doenças, ou quer seja, né, que é aquilo que interessa para a gente aqui bastante, os tratamentos, né, que vão ser disponíveis a partir dessa compreensão do genoma humano, né? Então, vem uma pergunta, né? Será que vocês, futuros profissionais de saúde, né, vocês que estão em formação, né, para esse mundo do futuro, né, que não é mais tão futuro assim, né, então esse mundo da genômica, esse mundo está batendo aí à sua porta, né? Então, qual que é o grau de preparo que você, profissional de saúde, tem para lidar com esses testes novos, né, com esses medicamentos novos, com esses imunobiológicos novos, com esses medicamentos biológicos novos que vêm aí, que têm configurações absolutamente diferentes do medicamento tradicional, né, diferente da aspirina que eu citei há pouco. A gente está falando aqui de terapias que vão ter alvos moleculares muito específicos, vão ter um design muito específico. Então, estamos preparados para isso? Então, vários autores têm se questionado a respeito disso.
E isso faz parte desse cenário de avaliação de tecnologias em saúde aqui voltado para doenças raras, né? Essa preparedness, né? O grau de preparação que a gente tem para lidar com tudo isso. Então, né, nesse contexto aí de práticas clínicas, a gente tem que entender também algumas coisas importantes do ponto de vista aí de compreensão geral do que é a área da saúde. Então, a gente tem conhecimentos médicos que são altamente objetivantes, né? Então, ir lá analisar um gene, ir lá fazer um exoma, né? Avaliar o alvo molecular de uma determinada droga para oncologia, né? Então, são exames laboratoriais, são medicamentos, são, né, tratamentos altamente objetivos. A gente conhece, né, os caminhos que aquilo lá segue dentro do corpo, né, de um modo geral, né? E a gente tem aí, né, a confluência de conhecimentos que são extremamente subjetivos, que são os conhecimentos do cuidado, né, desse paciente. Então, a gente tem um novo cenário, né, que é esse cenário aí das doenças raras, que lida muito com essas tecnologias da individualidade genética. Então, como é que eu junto aquele conhecimento que eu obtive lá no livro de biologia molecular, com o professor, lá em farmacogenômica, né, com essa prática clínica cotidiana do cuidado? Então, são perguntas que a gente vai ter que começar a se fazer, né? Então, isso envolve conhecimento, envolve expertise, envolve técnicas diagnósticas, avaliação de risco, e por aí vai. Vejam, né? Isso está sendo discutido desde os anos 2000. Isso é um autor, né, o Novas, é um importante autor que avalia o impacto dessas tecnologias genéticas no campo da saúde humana, né? Então, criou-se, gente, um campo absolutamente novo, né, a partir dos anos 2000. Então, já havia desenvolvimentos anteriores, né, bioquímica clínica, né, o pessoal da farmácia, principalmente, sabe disso. A bioquímica clínica vem desde a década de 60, né, ganhando uma configuração, mas a partir dos anos 90, 2000, essa área aqui se cria, ganha força, que é a patologia molecular. A gente começa a ganhar um grau de compreensão, né, do adoecimento em nível molecular. E isso tem tudo a ver com o surgimento desse campo, que é o campo das doenças raras, né? Isso aqui é o pano de fundo, né, de boa parte das discussões que a gente faz. Quais são os mecanismos moleculares de adoecimento? E se a gente compreende as doenças em nível molecular, como é que a gente aporta a tecnologia para cuidar, para diagnosticar, para amparar essas pessoas, né? E eu queria mostrar aqui alguns exemplos da relevância desses conhecimentos para a gente, né, ir chegando depois na avaliação de tecnologias. Então, por que falar dessas tais doenças raras? E eu estou falando aqui muito de doença genética, né? Mais de 80% das doenças raras são doenças genéticas. Daqui a pouquinho eu vou clarear isso para vocês, né? Então, qual que é a relevância, né, da gente estudar essa tal de patologia molecular aí? Qual que é a relevância da gente fazer um aporte, um esforço enorme, né, na academia, na universidade, nos órgãos de regulação, né, a Anvisa, os órgãos internacionais também, NICE? Por que tem vários, né, consórcios internacionais se debruçando sobre esse negócio aí de doença rara, né? Qual que é a vantagem disso, né? São poucas pessoas, né? Qual que é o impacto disso, né? Qual a relevância disso para o mercado farmacêutico? Qual que é a relevância disso para a saúde pública, né? Então, vamos compreender algumas coisas aqui. Eu trouxe um exemplo aqui muito bacana, né, que é bem estudado por boa parte dos estudantes universitários, para vocês entenderem como esse universo das doenças raras tem impacto numa série de outras coisas, né? Então, a gente tem que entender que as doenças raras elas podem servir de cenários para a compreensão de mecanismos moleculares das doenças, mas elas também vão servir, né, como modelo para o desenvolvimento de novas terapias, de novas tecnologias. Vou trazer um exemplo aqui. Ó. Síndrome de Lee-Fraumeni, né? É uma síndrome de disposição ao câncer, uma síndrome rara, hereditária, né? E ela está muito relacionada a cânceres primários, né? Câncer de mama, sarcomas variados, né? Câncer aí de tecido mole, de modo geral, carcinoma cortical adrenal, que tem um impacto importante na vida das pessoas, leucemias e uma série de outros cânceres, né? No mundo inteiro, né, tem cerca de 400 famílias afetadas por essa síndrome. Então, se a gente varre a literatura científica, né, daí 350, 360 famílias, cerca de 400 famílias, tá? E essas famílias são afetadas por uma variante patogênica, né, de uma proteína, que é a P53. Essa P53, né, boa parte aqui dos estudantes da área de farmácia, biologia, biomedicina, saúde, de modo geral, que estudaram biologia celular, que lá nos primeiros semestres da faculdade, né, tiveram alguma noção de biologia molecular,
viram esse modelo dessa proteína, que é a P53, né? É uma proteína, né, extremamente relacionada à conservação do genoma. É uma fosfoproteína que vai ter um papel de regulação super importante no controle de ciclo celular, né, na apoptose, na estabilidade do genoma humano. Então, é uma proteína-chave, né? Então, né, alguns papers chamam até essa proteína de guardião do genoma, né, dada a relevância dela. E vejam, né, é exatamente essa proteína que está alterada, né, os genes relacionados a essa proteína que estão, né, mutados, estão alterados, né, e aí vão causar uma série de impactos, né, na saúde, os cânceres, como eu falei ainda há pouco. Então, é uma alteração, né, em genes que gera uma síndrome rara, e essa síndrome rara, a compreensão dela, abre um leque de possibilidades, né, em termos de tecnologias. Então, né, essa figurinha que eu estou trazendo aqui para vocês mostra um pouquinho de como a compreensão dessa doença rara, dessa síndrome rara, abre um leque. Olha só, eu posso criar modelos de camundongos para estudos de câncer, eu posso estudar, né, zebrafish, né, um peixinho, né, os paulistinhas, eu posso desenvolver célula-tronco, né, com essas alterações para poder criar mecanismos moleculares de câncer, tá? E eu posso usar essa série de modelos diferentes para estudar expressão gênica, alvos moleculares, métodos de diagnóstico, sondas moleculares para diagnóstico de câncer. Então, assim, há uma variedade enorme de tecnologias possíveis a partir da compreensão dessa síndrome rara, dos mecanismos moleculares dessa síndrome rara. Vejam só nessa figura aqui, né? Ó, desde a década de 60 vem havendo um desenvolvimento, né, da compreensão do papel da P53, né, dessa proteína, que é essa guardiã do genoma humano. A síndrome também foi descrita lá por volta da década de 60, e o avanço da compreensão da síndrome acontece em paralelo também com a compreensão, né, dos mecanismos regulatórios, dos mecanismos moleculares dessa P53. Né? Então, a compreensão da doença anda em paralelo com a compreensão da molécula. E isso me gera, né, esse escopo enorme, né, de alvos terapêuticos. Né? Então, estou trazendo uma figura aqui, né, de um paper do Trends in Pharmacological Science, e olha só, né? Então, compreender essa síndrome de Li-Fraumeni, compreender o que a P53 faz, me abre, ó, pelo menos esses 8 caminhos aqui diferentes para a gente fazer abordagens terapêuticas, abordagens diagnósticas, né, do adoecimento, né, desses indivíduos e do adoecimento de uma série de outros indivíduos que não necessariamente vão ter a síndrome de Li-Fraumeni, mas vão ter alterações na P53. Então, compreender doenças raras é extremamente importante, né, do ponto de vista de modelagem molecular, do ponto de vista de compreensão de mecanismos de adoecimento em nível molecular. Então, isso precisa ficar claro para vocês, né? A gente está falando aqui, gente, de alvos terapêuticos em potencial, né, com o avanço de tecnologias que a gente tem, com o nível de tecnologias que a gente tem hoje, né, em que a gente está saindo, né, dos mecanismos clássicos, digamos assim, né, de abordagens farmacêuticas, né, e indo agora para essa farmácia, para essas abordagens terapêuticas individualizadas. Então, tem uma transição de modelos em curso e as doenças extremamente envolvidas nesse processo. Na verdade, boa parte dos aumentos de conhecimento que a gente teve no campo da patologia molecular se deu exatamente pela descrição de genes relacionados a essas doenças raras, a essas síndromes raras. Então, né, estou trazendo aqui só alguns modelinhos, alguns ensaios que estão em curso. Né? Então, veja, né, tem ensaios já clínica em fase 1, pré-clínica, fase 1, 2, 3, fase 2. Né? Eu olhei hoje o Clinical Trials, que é um repositório importante, né, que registra boa parte dos ensaios clínicos que a gente faz no mundo. E aqui é uma fotinha, né, um retrato de hoje, ó, né, dos ensaios clínicos que estão acontecendo no mundo, que envolvem, por exemplo, a tal da P53, né, cuja compreensão é decorrente da compreensão da síndrome rara, que é a síndrome de Li-Fraumeni. Né? Então, vejam, né, há uma forte correlação entre doença rara, novos alvos terapêuticos, compreensão molecular. Então, a gente está falando aqui de objetos de fronteira. Né? As doenças raras são objetos de fronteira para a farmácia, são objetos de fronteira para a clínica,
são objetos de fronteira para regulação em saúde, para os sistemas de saúde de modo geral. Então, a gente não é um cenário muito simples de entender, precisa de uma formação talvez específica, e aí começa a aparecer com força a necessidade de uma formação em biologia molecular, em bioquímica molecular, né, para os novos profissionais de saúde. Enfim, né? Fiz esse panorama aqui, né? E Elaine, por gentileza, controla meu tempo aí, se quiser fazer alguma intervenção também, fica à vontade, tá? Estamos no tempo, sem problemas. Maravilha. E professor é uma tristeza, né? A gente fala que nem o homem da cobra, né? Então, tendo esse cenário, né, a gente entendendo que a gente está falando agora de uma medicina genômica, eu acho que está claro o papel, né, dessas doenças raras, né, no contexto disso que eu estou chamando aqui de patologia molecular, né? Então, a gente tendo definido isso, vamos agora caminhar um pouquinho em direção à avaliação de tecnologias em saúde, né? Então, uma série de definições, uma série de conceitos aqui que a gente precisa trazer à tona para tentar entender essa relação entre doença rara e ATS. E esse é um debate que precisa acontecer aqui no Brasil. Então, a primeira coisa é, né, a literatura científica vai se referir a essas doenças raras de formas muito diferentes. Tá? Então, de modo geral, essas doenças raras correspondem a genetic disorders, né, a doenças genéticas, tá? Condições genéticas. Eu tenho preferido o termo condições genéticas e já explico o porquê, né? Então, se você pegar qualquer livro de genética clínica ou de genética, né, molecular, vocês vão ver que tem essa, né, eu fiz aqui um mapinha mental, né, trouxe aqui um mapinha mental, essas desordens, essas condições genéticas, são muitas coisas, né? Algumas dessas coisas são raras, algumas dessas condições são raras, outras não. Então, por exemplo, síndrome de Down, né? A síndrome de Down é uma alteração, né, uma trissomia do cromossomo 21, né, e ela não é rara, né, é uma condição extremamente frequente. A gente está falando aí de um caso a cada 80, a cada 100 nascimentos, vai depender né, do país, da estatística. Então, é extremamente frequente na população. Mas tem outras condições, como o caso da Li-Fraumeni, que eu falei ainda há pouquinho, né? É extremamente raro. 400 famílias no mundo inteiro são afetadas por essa doença. Tá? Então, assim, a gente está falando aqui de condições, né, que vão ter características muito diferentes. Algumas vão ser autossômicas dominantes, como doença de Huntington. Outras vão envolver, né, deleção de partes aí do genoma, como a síndrome de Cri-du-Chat, né? Outras vão envolver, né, uma série de relações, por exemplo, com os cromossomos sexuais, né, herança ligada ao X, por exemplo, é o caso da hemofilia. Então, assim, os mecanismos são muito diversos e a gente já tem uma relativa compreensão de como esse processo de adoecimento acontece, né, como é que ele se dá em nível celular e como ele repercute em nível sistêmico, né, em nível orgânico, tá? Eu não vou entrar em detalhes, né? A gente tem na faculdade, ou nas faculdades, tem disciplinas de genética médica. Aqui na Universidade de Brasília a gente tem, né, a professora Juliana Mazeu, da medicina, dá uma disciplina de genética médica, vale a pena, quem tem interesse pela área fazer, tá? Eu não vou entrar em detalhes por conta do tempo aqui, mas vale a pena depois dar uma olhadinha, tá? Um outro termo que aparece com muita força é esse aqui, defeitos congênitos, né? Birth defects, né? Defeitos aí de nascimento, defeitos congênitos. Essa definição é de um artigo da professora Daphne, lá do Instituto Fernandes Figueira, lá da Fiocruz do Rio. Então, assim, vai englobar toda a anomalia funcional, estrutural, que acontece no feto, né, seja genética, ambiental. Então, assim, cerca de 5% dos nascimentos que acontecem no Brasil são impactados por esse tipo de condição. E boa parte desses defeitos congênitos se inscreve dentro do âmbito também das doenças raras, né? E aí vem outra discussão, né? Tá, Natan, mas o que são essas tais doenças raras? Você falou que pode ser defeito congênito, pode ser anomalia, pode ser... Tá. Então, a gente está lidando aqui, gente, com um panorama genético extremamente complexo de entender, que é isso, né? A gente está lidando aqui com probabilidade, com chance, com herança genética. Então, às vezes, essa herança genética ela pode ser resultado, né? Essa doença congênita, esse defeito congênito, essa doença rara, ela pode ser resultado, por exemplo, da herança dos pais, né?
os pais ou as mães tinham, né, determinados genes, né, já mutados, alterados, ou a combinação desses genes resultou, né, num fenótipo, né, num genótipo recessivo, resultou no aparecimento de uma determinada variante patogênica nesse indivíduo. Mas em algumas circunstâncias, essas doenças podem aparecer de forma absolutamente aleatória, sem ter relação direta com o pai ou mãe, né? O pai ou a mãe não precisa ter, ou não precisa nem ser recessivo, né, para aquele conjunto de genes. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem, né? A acondroplasia, que é a forma mais comum de nanismo, né? Então afeta aí, né, uma pessoa a cada 25 mil. De modo geral, é uma doença relacionada a um gene também, que é o FGFR3. Né? Então, uma variação nesse gene gera, né, acaba resultando no fenótipo que é o nanismo. Né? É uma herança autossômica dominante. 100% penetrante, quer dizer, se tem a variante, tem, né, nanismo, tem a acondroplasia. Só que, se a gente for investigar, do ponto de vista genético, todas as pessoas que apresentam nanismo, a gente vai ver que as pessoas que têm aí acondroplasia e nanismo, às vezes têm alterações genéticas absolutamente novas nesse gene. E aí a gente está falando aqui de eventos aleatórios, eventos estocásticos que não tem como prever. Então, boa parte do adoecimento raro não é necessariamente herdado de pai ou mãe. Pode ser um evento novo, né? Com fortes aí, questões ambientais, com fortes questões toxicológicas, coisas que a gente pode depois conversar também. Tá? Tem eventos que são absolutamente complexos e inesperados. Vou dar um exemplo aqui. O caso, né, recente da associação entre Zika vírus, né, e diversas alterações encefálicas em bebês, né, microcefalia em particular. A gente teve no Nordeste e em vários outros estados, né, brasileiros uma combinação de fatores que resultou, por exemplo, numa condição rara, né, que é a microcefalia nesses bebês. Então, olha, né, tem outros mecanismos moleculares envolvidos nesse adoecimento raro também que a gente precisa monitorar. Precisam estar aí no nosso horizonte. Tá? Então, quando eu falo de doença rara, eu estou falando aqui de um largo espectro de condições, né, que vão envolver coisas que são herdadas, coisas que aparecem de novo. Né? Então, assim, os mecanismos são muito variados. E dentro desse espectro aqui de doenças raras, a gente vai ter erros inatos de metabolismo, alterações em desenvolvimento neuropsicomotor, microcefalia, que eu citei há pouco, epilepsia, deficiências sensoriais, por exemplo, surdo-cegueira, alterações sanguíneas como hemofilia, cromosomopatia, como Turner, Klinefelter, Edwards, né, Williams, algumas formas de autismo. Então, assim, é um espectro enorme de condições diferentes. Né? E aí, só trazendo aqui um quesito, um elemento de saúde pública para vocês, tá, Natan, mas por que essas condições estão ganhando tanta visibilidade, tanta importância nos últimos anos? Então, eu vou trazer o contexto brasileiro aqui para vocês entenderem. Então, ó, na década de 90, o SUS está, né, sendo configurado. A Constituição de 88, né, traz os marcos do SUS, e aí ali na década de 90 a gente vai tendo o SUS se organizando, né, o sistema de saúde anterior se reconfigurando para adotar, né, a configuração que a gente tem hoje, né, que é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que né, tem 3 níveis, município, estado. Provavelmente vocês já ouviram falar de toda essa estrutura do SUS. Enfim, né, com o surgimento, com a organização, né, desse novo sistema de saúde, uma série de medidas sanitárias foram sendo tomadas para redução, por exemplo, de mortalidade infantil. Então, financiamento adequado, a organização, acesso. A população começou a ter acesso a serviços de saúde, não tinha antes. Só tinha acesso à saúde quem podia pagar, quem era trabalhador e tinha carteira assinada, ou tinha serviços de saúde para pobres, né, que eram as beneficências, tá, os serviços aí de caridade. Agora, a partir de 88, a partir de 90, as pessoas começam a ter acesso efetivo à saúde. Então, olha o que acontece, né? As crianças morriam até a década de 90 de diarreia, prematuridade, infecção respiratória, né? E anomalias congênitas, né? Os defeitos congênitos estavam ali quinto, sexto, se bobear até mais para baixo aqui no ranking. À medida que o Sistema Único de Saúde começa a resolver as medidas em atenção básica de saúde, começam a resolver os problemas sanitários,
as anomalias congênitas começam a subir no ranking. Ó, elas hoje já são a segunda causa de óbito em crianças até 5 anos. Então, elas ganham, as doenças raras ganham uma importância sanitária, né? Elas ganham uma atenção em função da alteração que a gente tem nas dinâmicas de adoecimento da população brasileira. Mas, afinal, Natan, o que é essa tal de doença rara que você está falando e até agora não define? Então, vamos lá, vamos definir. Então, recentemente, tem havido um esforço, esse artigo é de 2019, tá? Tem havido um esforço por parte dos consórcios internacionais no sentido de estabelecer uma linha de corte para isso que a gente chama de doença rara, né? Então, que linha de corte é essa? Esse foi um estudo feito com dados do Orfadata. A Orfadata é um consórcio europeu, na verdade é um consórcio mundial, né, no campo aí das doenças raras. E se estabeleceu com esse artigo aqui um corte, né, uma linha de corte baseada em dados predominantemente europeus, não tem dado brasileiro, não tem dado de outros países, mas isso aqui dá uma pista para a gente, né, do que constitui esse universo de doenças raras. Então, são cerca de 6.000 doenças diferentes, 6.000 condições diferentes, né, cerca de 70% dessas condições, de fato, são genéticas. O impacto dessas condições na população varia aí numa ordem de 3,5% a 5,9%, a depender do país, a depender da estrutura populacional também. Então, entre 3,5% e 6% da população mundial, a depender do país, vai ser impactada, né, por algum tipo de doença rara, né? Então, a gente está falando aí de, né, algo entre 200 e 400 milhões de pessoas, né? É muita gente, tá? E aí você pode me perguntar, né, Natan, mas como é que essas doenças raras aí se tornaram importantes? Mas elas são raras, quer dizer, eu estou falando de uma família, de 20 pessoas, por que eu, que sou profissional em saúde e informação, tenho que me ocupar com isso? Primeira coisa essas doenças estão subindo no ranking de importância em saúde pública, como eu mostrei para vocês ainda há pouco, com dados do SUS, né? A segunda coisa se eu pegar cada uma dessas 6.000 doenças individualmente, eu vou ter poucas pessoas sendo afetadas. Mas eu estou falando de entre 3,5% e 6% da população. Então, eu estou falando de um contingente enorme aqui no Brasil que vai ser afetado. E boa parte dessas doenças, né, vão compartilhar algumas coisas, né, vão compartilhar algumas características. Desde determinantes sociais, então vão afetar famílias com determinadas características, e por isso que doenças raras não é um assunto exclusivamente médico. Estou trazendo aqui um artigo para mostrar isso para vocês. Mas vejam, a gente está lidando aqui com diversidade humana, com condições genéticas que vão afetar uma enorme quantidade de pessoas, né? E provavelmente vocês já viram essas pessoas no cotidiano de vocês, já tiveram contato e vão ter contato com essas pessoas no serviço de saúde. Estou trazendo algumas fotos aqui, muito singelas, né, para mostrar a vocês que, ok, são indivíduos singulares, né, são pessoas que vão ter vão ser afetadas por doenças que vão ter características próprias, mas se eu junto todas essas pessoas, elas vão compartilhar algumas coisas, né? Vão compartilhar, por exemplo, dificuldades para acessar tratamento, vão compartilhar problemas de acessibilidade, vão compartilhar problemas de acesso à escola, vão compartilhar dificuldades no cuidado em saúde, vão compartilhar uma série de coisas, né? Então, a gente não pode largar essas pessoas à sua própria mercê, né? A genética delas não pode ser destino. A gente tem que trabalhar no sentido de trazê-las para dentro do sistema de saúde, tá? Então, em suma, né? O que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou chamando de doença rara, né? Então, são doenças que predominantemente afetam crianças, mas essas crianças estão se tornando adultos à medida que a qualidade dos nossos serviços de saúde melhora, a qualidade do cuidado da saúde melhora. Essas doenças implicam em múltiplas alterações fisiopatológicas, anatômicas, comportamentais, cognitivas, sociais e por aí vai. A maioria tem fenótipos e fenomas que são rastreáveis. Então, eu consigo, por exemplo, juntar diversas doenças raras dentro aqui do escopo deficiência, o déficit cognitivo, alteração cognitiva. Eu consigo juntar várias doenças raras dentro do escopo erros inatos de metabolismo. Então, elas compartilham características. De modo geral, esses pacientes são poliqueixosos, quer dizer, tem várias coisas sendo afetadas ao mesmo tempo. Então, gente, vamos considerar. Aqui no Brasil, 15% da população brasileira é afetada por algum tipo de deficiência.
parte, né, até 6% aí, provavelmente, dessas pessoas com deficiência tem alguma doença rara. Né? Itinerário terapêutico é complexo, como eu falei. Essas entidades mórbidas são complexas. Prevalência está sendo discutida. O atendimento precisa ser multiprofissional. Não dá para adotar queixa-conduta aqui, porque queixa-conduta, imagina, né, um hemofílico que está com sangramento. Chega no pronto-socorro, reclama, se você não atende, ele morre. Então, assim, essas doenças têm coisas em comum. Né? Tem coisas em comum. E isso tem sido destacado por uma série de movimentos de pacientes ao longo do mundo. Por exemplo, essa imagem aqui é de movimentos de pacientes tentando chamar a atenção para esse universo das doenças raras. Tá? Então, o que chama a atenção para a gente aqui em termos de avaliação, para a gente ir caminhando agora para as técnicas, estratégias e abordagens, né? Ora, né, são doenças com ubiquidade de efeitos, vão afetar múltiplos sistemas e não adianta aqui eu só desenhar tratamentos, eu só desenhar terapêuticas que lidem aqui com sistemas individuais, né, sistemas separados, né? Então, não dá. Eu tenho que tentar trazer essas doenças para dentro de eixos de cuidado, como existe na nossa política, que é a Portaria 199 de 2014. Então, vejam, né, a gente já está tentando organizar o atendimento dessas pessoas em eixos de cuidados em função exatamente do comum que há entre esses efeitos. Anomalia congênita, deficiência intelectual, erro de metabolismo, por aí vai. Tá? E a ATS, então? Então, vamos lá, né? Então, só lembrando aqui, coisas que vocês já falaram em aulas anteriores, a professora Elaine já, né, e vários convidados, eu assisti várias palestras que foram excelentes, né? A professora Elaine, né, os convidados têm repetido, a gente está falando aqui de medicamento, material, equipamento, sistemas organizacionais, educacionais, de informação, programas e protocolos. Então, tecnologia em saúde não é só medicamento, né? E a avaliação de tecnologia em saúde é um conjunto de coisas, não é só avaliar custo-efetividade, né? Então, vou avaliar segurança, eficácia, efetividade, equidade, impacto cultural, impacto ético e por aí vai. A gente, então, está dentro de um ecossistema. A avaliação de tecnologia de saúde é uma parte de um ecossistema inteiro, né, de ações que a gente toma no sentido de, né, engajar evidências no cuidado de saúde das pessoas, né, usando essa diversidade de critérios que eu já chamei a atenção aqui. E aí começa o problema, né? E aí, aqui que eu queria, né, dar um destaque um pouquinho maior na minha fala, né? Então, nesse cenário de raras, né? Então, ok, ó, a gente tem esses critérios aqui para avaliação de tecnologias, né? Eficácia, segurança, efetividade, custo-efetividade, impacto social. Vocês vejam, né? Quando a gente está falando de cuidados ampliados em saúde, a medicina baseada em evidências, a saúde baseada em evidências, né, todos esses processos que aportam evidências no cuidado da saúde, eles não são exclusivos. Há vários outros modelos competindo, né, nesse cenário de avaliação. Então, vejam, né, eu posso ter, né, que tira essa figurinha aqui de um livro, medicina baseada em eminência, em veemência, em eloquência, providência, né? Assim, esses modelos eles vão estar competindo entre si, né, dentro desse sistema de fornecimento de cuidados à saúde para as pessoas. E, nesse sentido, essa competição gera algumas disparidades, gera alguns probleminhas que, quando a gente vai falar de avaliação de tecnologias para raras, a gente vai ter que levar em consideração. Então, primeiro, né, nesse cenário de disputas, as normas regulatórias que a gente tem são boas, mas elas precisam o tempo inteiro estar sendo revisitadas, avaliadas. A gente tem diretrizes éticas boas? Tem. Mas, às vezes, né, depois vou corrigir o errinho de português aqui, às vezes as avaliações, né, são lentas. A legislação de incorporação de tecnologias é boa, mas ela tem limites, né, no que tange a trazer para dentro desse diálogo, principalmente quando a gente vai falar de financiamento, custeio, né, tem probleminhas aí quando a gente vai falar de doenças raras. Então, assim, a gente está lidando aqui com um cenário de conflitos de interesses que envolve uma série de agências, uma série de disputas, tá? Muito bem. Então, tendo dito isso, que a gente está num cenário extremamente conflituoso de disputas de modelos de avaliação de tecnologias em saúde, eu queria chegar aqui, né? Então, quando eu falo de tecnologia para doença rara, eu não estou falando só de medicamento de alto custo, né? Eu estou falando de tecnologias point to care, né, direct to consumer, né? Então, assim, tem hoje já testezinho que as pessoas fazem em casa e mandam para o laboratório. Eu estou falando de tecnologias que vão estar envolvidas com triagem, né, de pacientes.
então, que vão envolver abordagens moleculares, abordagens bioquímicas aqui sofisticadas, como é o caso da espectrometria de massa, né? Eu tenho tecnologias que vão estar envolvidas com diagnóstico, então citogenética, imunologia, testes genômicos, outras abordagens moleculares, imaginologia, né? Então, por exemplo, translucência nucal. Translucência nucal é uma tecnologia utilizada, né, como marcador para algumas doenças raras, algumas condições raras. Eu estou falando de tratamentos, então medicamento, imunobiológico, alimento, fórmulas nutricionais, por exemplo, para algumas doenças, alguns erros inatos no metabolismo. Eu estou falando de cobertura e curativo, né, para o caso de algumas doenças de tegumento. Estou falando de tecnologias de suporte, então é ventilação mecânica, perfusão, tá? Estou falando de tecnologia de reabilitação, então estimulação magnética transcraniana, posso falar aqui de várias. Estou falando de tecnologia assistiva, então como é que esse paciente se comunica com a equipe, como é que ele mantém as atividades de vida diária, né, dentro aí desse contexto. E estou falando também de tecnologia de gestão, né? Quais são os sistemas, por exemplo, dentro do DataSUS ou dentro de um prontuário eletrônico que vão capturar esse paciente com doença rara e trazê-lo para dentro trazê-lo para a visibilidade, quer dizer, tirá-lo lá, né, do conjunto de doenças comuns e trazê-lo para dentro aqui do universo um pouquinho mais específico. Então a gente vai ter que desenvolver também sistemas de informação, algoritmos, né, que são tecnologias também que vão ser aportadas, né, para doenças raras. Vão ter que desenvolver repositórios de informação de vida real desses pacientes, né? Real Data World, a gente tem falado disso. Então, como é que esse paciente coleta informação diária a respeito da sua condição de saúde? Vão ter que desenvolver sistema para isso. Biobanco, vamos ter que desenvolver sistema para biobanco, porque esses pacientes vão depositar, né, amostras biológicas que são raras e que vão ser importantes para a gente compreender o aspecto de doença. Então, vejam, né? É um horizonte enorme de tecnologias que são aportadas para dentro do cenário das doenças raras, né? Mas vamos falar aqui em particular, né, dos medicamentos para doenças raras. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa, né? Eu não vou me referir a esses medicamentos como medicamentos órfãos, tá? Ok, né? Parte desses medicamentos são órfãos. Eu já vou explicar o porquê que eu prefiro chamá-los de medicamentos de alto custo para doenças raras e não de medicamentos órfãos. Já vou explicar. Então, assim, se eu for olhar as definições de medicamentos órfãos lá fora, né, o EMA, a definição do EMA, as definições estadunidenses, eu vou ver que há uma certa sobreposição entre aquilo que é determinado como medicamento órfão e aquilo que é medicamento de alto custo para doença rara, né? Então, vamos pegar aqui o caso da definição da EMA para medicamento órfão. Então, né, a prevalência da doença, né, para a qual serve esse medicamento não deve ser superior a 5 a cada 10 mil pacientes. E aí deve ser improvável que a comercialização do medicamento gere retornos suficientes para justificar o investimento necessário de seu desenvolvimento. Então, aqui, ó, né, essa definição junta duas coisas, né? Então, a indústria farmacêutica, o complexo industrial da saúde, parece que não tem interesse, em determinadas circunstâncias, em desenvolver determinados medicamentos para lidar com doenças. E eu não estou falando aqui só de doenças raras, eu estou falando também de doenças negligenciadas. Então, tem várias doenças negligenciadas, doenças parasitárias, doenças transmissíveis, para os quais os medicamentos se tornaram órfãos. Quer dizer, produzir aquele medicamento é tão barato ou é desinteressante, porque a patente já caiu, e aí a indústria não tem interesse em fazê-lo, para de fabricá-lo, e toda aquela série de pacientes que dependia daquele medicamento passa a não ter mais acesso. Então, medicamento órfão, na minha concepção um pouquinho mais crítica, é isso, é esse medicamento para o qual não há interesse. Por quê? Porque não tem retorno financeiro para a indústria, porque a patente caiu e não é interessante manter essa produção, porque é uma molécula muito barata e não vai trazer lucro. Então, tem uma série de características para esses medicamentos, né? Só que, com o advento dessa medicina genômica que a gente está falando aqui, né, dessa genética médica engajada também em tratamentos, a gente começa a ter uma superposição desses medicamentos de alto custo com essa ideia de medicamento órfão. E isso traz uma confusão enorme do ponto de vista ético para dentro desse cenário, né? Então, vejam, né, no mundo inteiro a gente tem uma série de
de atos regulatórios, né, como a gente tem aqui vários, né, da Anvisa, da própria Conitec, que vão determinar aquilo que cada país chama né, de medicamento órfão. Né? Isso vai envolver uma complexidade de fatores, né, o que é essa doença, né, que pacientes são atendidos. É complexo definir isso, eu entendo. Né? E é complexo também, né, colocando aqui no escopo de pesquisa e desenvolvimento, né, entender, né, qual que é a lógica por trás desses medicamentos voltados para doenças raras. É complexo, mas não é impossível. A gente sabe que no desenvolvimento de medicamentos a gente tem ciclos. Né? Esses ciclos vão desde da pesquisa básica até, né, a incorporação desses medicamentos dentro dos sistemas de saúde. A gente sabe que esse não é um processo fácil, a gente sabe que esse é um processo custoso, a gente sabe que a indústria farmacêutica faz um enorme investimento, né, nesses tratamentos aí, no desenvolvimento dessas drogas. Né? Agora, né, esse desenvolvimento é custoso? Ele é oneroso para a indústria? Então, aqui, estou trazendo aqui uma figurinha, né? Então, a gente está falando aí da ordem de milhões, outra vez, bilhões de dólares no desenvolvimento de moléculas. A gente entende, né, que a indústria farmacêutica tenha, né, seus custos e, ok, a indústria tem que ter lucro, né? A gente não está criticando aqui, né, que ela tenha direito, né, os acionistas têm direito a ter seus lucros, né? Porque os mercados consomem esses produtos. Né? O Brasil, por exemplo, é um mercado emergente de consumo desses produtos farmacêuticos. E esse mercado global está em disputa. Né? Ele está aí, ó, né, trazendo algumas figurinhas para mostrar. Esse é um mercado dinâmico, disputado, traz lucro. Né? Mas, né, quando a gente cai aqui nas doenças raras, a gente está falando de, ok, pequeno número de pacientes. A indústria não vai ter interesse. Esses pacientes precisam desses medicamentos de forma urgente. Mas o ciclo de P&D é lento, leva anos. Então, peraí, né? A indústria farmacêutica para desenvolver vai gastar um tempo aí enorme. Tem uma grande expectativa social ao redor desses medicamentos. Eles podem ter um enorme potencial para aumentar a qualidade de vida, mas, de modo geral, quando a gente vai olhar, né, o ganho que esses medicamentos trazem, tirando algumas exceções, é pouco relativo. Né? Tem um alto grau de inovação farmacêutica? Tem. Né? De modo geral, são imunobiológicos. Né? A planta de produção desses medicamentos é extremamente complicada. Né? Eles, ocasionalmente, podem ser desviados. Né? Você pode ter uma alteração na bula, esses medicamentos podem ser redirecionados para outras doenças também. Né? Ok, né? Tem investimentos significativos. Mas vejam, né? O desenvolvimento desses medicamentos é custoso, mas é altamente lucrativo para essas empresas. Por quê? Porque paciente com doença rara, querendo ou não, é consumidor cativo. Ou ele tem acesso a essa droga, né, e essa droga traz um certo incremento em qualidade de vida para ele, ou então ele vai simplesmente ser mantido pelos tratamentos convencionais, que nem sempre são bons para ele, não vão trazer esses incrementos em qualidade de vida. Então tem um paradoxo posto aqui que a gente precisa entender. Né? Então, medicamentos órfãos, né? Ok, alguns deles são para doenças raras, mas de um modo geral, os medicamentos para doenças raras são medicamentos que têm pai e mãe. São medicamentos extremamente, né, caros, são medicamentos que trazem uma margem de lucro significativa, né, para essas empresas, e boa parte dessas empresas não está disposta a abrir. Então, essa discussão ela precisa acontecer nesse cenário de avaliações, né? Então, o que a gente está chamando de órfão? É órfão mesmo? Eu acho que não. Eu acho que é medicamento de alto custo para doença rara. Né? Estou trazendo aqui o exemplo de alguns preços, gente. Eu vou deixar para vocês depois. Não vou comentar um por um, mas é preciso pontuar isso. Né? Então, será que é vantajoso investir em drogas para doenças raras? Então, tem prós e contras. Que prós? Não tem competidor, o tempo de proteção de patente é longo, ok, os medicamentos são caros, mas a clientela é fidelizada, período de aprovação, de modo geral, nos países tem sido acelerado por conta de pressões sociais, mas tem contra, né? Alto custo de P&D, o alvo é limitado, tem um baixo potencial de mercado, porque são poucos pacientes, né? Tem um alto grau de especialização. Então, assim, esse é um cenário extremamente controverso. Só que o mercado não deixa de investir nessas drogas. Isso aqui, ó, mostrando para vocês a taxa de crescimento de investimento do mercado nessas drogas. Então, a gente está falando de tratamentos aí, né, nessa ordem de milhares, de centenas de milhares de dólares por paciente. Tá? Vou avançar aqui para a gente não ficar muito pendurado no tempo. Então, hoje no mundo,
a gente tem 228 estudos com essas drogas para doenças raras, cobrindo aí 505 condições diferentes. E para doenças raras, de modo geral, a gente tem 2.249 estudos sendo conduzidos, registrados nesse momento no Clinical Trials. Mas aí vem os desafios. Então, nesse cenário de avaliações dessas tecnologias, medicamento caro, de alto custo, tem problema de P&D, tem essa disputa retórica de se é órfão ou se de fato é medicamento voltado para doença rara. Aí tem os contextos que a gente precisa entender para as avaliações, que é isso aqui. Então, para a gente avaliar a incorporação dessas drogas dentro dos nossos serviços de saúde, a gente tem que entender algumas coisas. As populações de doenças raras, elas são heterogêneas. Pode ser a mesma doença, mas aqui no Brasil, lá na França, devido à constituição genética um pouquinho diferente, essas doenças podem se expressar de uma forma diferente. E mesmo as condições socioambientais, culturais, o fenótipo vai ser diferente, porque são países diferentes com realidades diferentes. Então, definir uma população para doença rara, para testes, para avaliação de impacto de uma tecnologia é extremamente complicado. Essas populações são pequenas. Então, lembra, quando a gente faz ensaio clínico e a gente produz evidências de efetividade, de segurança de uma determinada droga, os ensaios clínicos fase 1, 2, 3, 4 vão envolver um enorme contingente de pessoas. Então, boa parte das evidências resultantes dos ensaios clínicos voltados para doenças raras são evidências frágeis, fracas ou relativas. Então, há uma enorme dificuldade de se demonstrar a significância estatística de ensaio clínico para doença rara. Logo, a avaliação dessas tecnologias sempre fica pendurada por esse quesito. Baixo número, insignificância estatística. A dispersão de pacientes pelo mundo também dificulta o recrutamento desses pacientes para o ensaio clínico. Então, essa é uma outra dificuldade. E aí vem outros problemas, Então, os serviços médicos, a indústria, o governo, às vezes não se conversam. Eu não consigo estabelecer um prontuário eletrônico para poder capturar as informações desses pacientes. Então, tem uma série de problemas. Moral da história, Então, de modo geral, quando a gente vai olhar do ponto de vista de avaliação, os métodos tradicionais, digamos assim, Quem usa esse termo é a professora Trisha Greenhalgh, em uma série de textos muito interessantes sobre uso de evidências em saúde. Então, os métodos tradicionais de ATS, eles não vão se prestar, eles não vão vamos dizer assim, vão conferir um poder relativo no que tange a avaliação de tecnologias voltadas para doenças raras, Então, desenhos tradicionais não são, de modo geral, desenhos tradicionais de ensaios clínicos não são, de modo geral, úteis ou relevantes ou não conseguem conferir um grau de confiança adequado no que tange aí a medicamento, ou tratamento, ou tecnologia para doença rara. Então, tem muito problema, Então, definir endpoint nesses ensaios, definir critério de randomização, se vai ser duplo cego ou não, definir como é que vai ser a característica desses ensaios, se eles vão ser multicêntricos, querendo ou não, porque vão acontecer em diversos lugares, Como é que eu recruto e incluo paciente nesses ensaios? Então, assim, modelar, ensaio clínico para doença rara é difícil. Em consequência disso, modelar a avaliação de tecnologia para doença rara também é difícil, Então, fica a pergunta, a avaliação de tecnologias, a avaliação tradicional de tecnologias funciona? A literatura vai dar uma série de sugestões, então, modelos alternativos, Então, o primeiro é Small Clinical Trials, ensaios clínicos de pequenos números. Gente, eu não vou aqui avaliar o mérito se é bom, se não é, se não funciona ou não. Vou apresentar rapidinho o que a literatura científica aponta como alternativa para ATS em doenças raras, Small Clinical Trials. É a medicina de astronauta que eu falei lá no início, Então, se a população é única, tem características muito específicas, essa é uma abordagem possível, Essas abordagens têm alguns aspectos gerais, bom? Então, o design, ele prioriza, avaliações de qualidade, relatos de paciente, uma avaliação individual do impacto da terapêutica, se tem placebo, e aí, de modo geral, essas doenças não têm alternativa terapêutica, então vem a questão ética, se pode adotar ou não placebo também.
Então, assim, são estudos que vão ter características muito específicas, que vão ter que lidar com essa singularidade, né, estatística, com essa singularidade de não conseguir atingir um coeficiente estatístico adequado para que você faça uma avaliação aos moldes de uma doença prevalente, por exemplo. E aí vem abordagens diferentes para isso. Então, modelos hierárquicos, alterações aí, né, métodos de árvore de decisão que vão ter características específicas para isso, né, desenhos sequenciais, tentando acompanhar a corte de pacientes. Então, assim, tem uma riqueza enorme de sugestões na literatura a respeito de como modelar, né, a avaliação dessas tecnologias, a avaliação desses ensaios clínicos, tá? Então, alguns desses estudos, inclusive, apresentam alguns pipelines, algumas sequências aí de ações que podem ser tomadas no sentido de avaliar o impacto dessa tecnologia na saúde de alguém que tem uma doença rara. Não vou entrar em detalhes, gente, por conta aqui do tempo. Mas, enfim, tem limite, né? Small clinical trials tem limite. Pequenos números são muito influenciados pelo acaso. O nível de generalização estatística vai ser sempre limitado se comparado ao ensaio clínico para uma doença prevalente. Controle, como é que eu faço controle desse ensaio? Eu vou ter uma diversidade enorme de variáveis sendo inseridas no contexto desse ensaio. Eu vou ter baixa capacidade de avaliar covariância, então morbidades, outras doenças que apareçam junto com aquela doença rara, vai ser complicado avaliar isso. Enfim, né, é uma abordagem que tem limites. Uma outra abordagem que tem aparecido na literatura é essa daqui, né, de N de 1. Então, é tentar tornar um paciente, ou tornar uma sequência de pacientes, né, e aí as abordagens estatísticas vão ser também um pouquinho diferentes, tá? Mas tornar esse paciente uma fonte rica de dados, né? Então, a literatura tem chamado isso de N de 1. Então, essa condição é crônica, tem, né, qual que é a continuidade do efeito do tratamento? A dose foi ajustada ao longo do tratamento desse paciente? Qual que foi o impacto na qualidade de vida dele? Né? Dá para fazer alguma medida concreta dos efeitos desse tratamento? O ensaio clínico foi desenhado de uma forma, né, viável? É passível de repetição num outro indivíduo? Então, tem uma série de perguntas que podem ser feitas aqui para esse tipo de ensaio clínico. Né? Mas o que tem despontado com muita força, gente, é isso aqui. Né? São as abordagens do tipo MCJ e MCJN, né? Análise de decisão multicritério. Então, ao invés de eu, né, me inserir aqui num contexto de avaliação individual de pacientes, eu tento, né, pegar essa diversidade de pacientes e, usando uma lógica, né, de ponderação de características dessas tecnologias um pouquinho diferente, eu tento avaliar, né, se elas são viáveis ou não, se elas vão trazer ganho em qualidade de vida ou não, se elas vão trazer um incremento, né, na saúde desses pacientes ou não, tá? Esse aqui é um dos primeiros estudos que vai utilizar MCJ, né, para medicamentos órfãos, né, para doenças raras, e de modo geral a ideia é essa daqui, né? Se estabelece um contexto de decisão, então o que vai ser decidido e por quem, se atribui pesos, né, valores aí, para cada uma das medidas que vão ser feitas durante a avaliação dessa tecnologia, se avalia um pouquinho, né, os efeitos esperados desse tratamento de acordo com esses atributos que foram estabelecidos, pode-se fazer algumas interpolações estatísticas desses diferentes pesos, né, de avaliação, e de modo geral, né, isso aqui vai resultar no quê? Né? Então, quando eu faço a avaliação desses medicamentos órfãos, né, ou melhor, como eu prefiro dizer, medicamentos de alto custo para doenças raras, eu vou ter que fazer algumas perguntinhas no fundo, quando eu estou fazendo a avaliação dessa tecnologia. Então, a primeira né, que são perguntas éticas, são perguntas ético-sanitárias. Qual que é a disponibilidade de opção de tratamento eficaz ou que dá suporte para esse paciente que a gente tem? Então, na ausência desse medicamento novo, esse paciente tem algum suporte? Então, na ausência do medicamento novo, quer dizer, com o atual nível de conhecimento e de tratamento que a gente tem, o prognóstico, a sobrevivência desse paciente é boa? A nova droga traz algum incremento nisso? Qual que é o impacto dessa morbidade? E aí, qual que é o nível de incapacidade que o paciente tem na atual circunstância? A nova droga mexe em alguma medida, né, com essa avaliação? Qual que é o impacto social, né, desse novo tratamento nos pacientes e nos cuidadores? Esse incremento de qualidade de vida, por mais que o desfecho duro lá esperado não seja bom e o desfecho intermediário seja bacana, né? Então, assim, o incremento de qualidade de vida é suficiente para eu aportar, né, recursos, eu colocar o sistema de saúde trabalhando com esse medicamento, né?
quais são os custos que a sociedade está disposta a arcar para esses dois tipos de tratamento? Ou, às vezes, até deixar sem tratar, que foi uma perguntinha até que eu fiz, né, num dos últimos encontros aqui. Né? Quanto custa não tratar esses pacientes? Então, são perguntas que a gente tem que fazer. A literatura, gente, tem trazido uma possibilidade enorme de critérios para essas avaliações multicritérios, né? Então, essas perguntinhas, né, estou trazendo um exemplo aqui de um paper, né? Então, são atribuídos pesos para cada uma dessas perguntas, e aí eu junto um conjunto de especialistas e também eu consulto pacientes nesse processo e vou medindo esses pesos para tentar tomar uma decisão, ou chegar, né, a variáveis que me permitam tomar uma decisão, né? Então, esse aqui é um outro paper, tá? Que, né, mostra um pouquinho a combinação, né, de uma abordagem MCJ com a abordagem de avaliação individual, né, de saúde aqui, né, de impacto individual de tecnologia. Então, assim, tem um somatório de ações que têm sido tomadas aí no campo das doenças raras, mas essas aqui, né, de juntar diferentes configurações de evidências para tentar superar as dificuldades de não ter sido um ensaio clínico de grande número, tá? Tem sido aquilo que tem sido mais aventado. Em todos os últimos eventos aí que eu participei de avaliação de tecnologias em saúde, eventos internacionais, isso tem aparecido. MCJ, MCGM, avaliação multicritério, né, risk sharing, tem aparecido outras coisas, né? Mas aí eu queria terminar aqui a nossa conversa com esse artigo aqui do professor Everton, que falou na última aula, que ele faz um contraponto aqui de perspectivas muito legais nesse artigo aqui, que é isso aqui, né? Então, que tipo de visão a gente vai aportar na hora de tomar a decisão a respeito dessa tecnologia? É uma decisão pró-regra do resgate, quer dizer, de que, olha, eu não posso abandonar um paciente à própria sorte, ou a abordagem que eu vou tomar é uma abordagem, né, que vai considerar o custo de oportunidade, né? Então, assim, e aí, qual que é o impacto de tratar esse paciente? E considerando todo o conjunto de outros tratamentos que eu tenho que aportar dentro do sistema de saúde, será que eu vou ter recursos? Será que vale a pena investir nesse tratamento? Então, tem uma discussão ética, gente, por trás dessa avaliação de tecnologias em saúde voltadas aí para esse campo enorme, que é o campo das doenças raras. Né? E, às vezes, essa discussão aparece nessas oposições entre posturas mais de resgatar, de salvar, de não deixar, né, o paciente abandonado, sem tratamento, sem cuidados, ou posturas que vão, né, ser mais utilitaristas, quer dizer, vão pensar no maior bem para o maior número possível de pessoas. Então, esse é um contraposto, né, que a gente vai ter que fazer. Esse é um contraponto que a gente vai ter que discutir, né, quando a gente pensa em doenças raras. E, por fim, né, outro problema sério é financiamento. Né? Ora, se a gente está falando aqui de medicamentos que custam na ordem de centenas de milhares de dólares, eu vou ter que desenvolver, na hora de tomar a decisão, né, se incorporam ou não essas tecnologias, eu vou ter que tomar decisões que passam pelos modelos de financiamento. Será que a gente vai ter que criar um fundo para essas doenças raras? Será que o SUS vai ter recurso para pagar tratamento para todo mundo? Será que os municípios vão quebrar? Né? Será que a gente consegue alternativas para a judicialização, né, que acontece no âmbito aí no cenário das doenças raras? Às vezes, a judicialização é o único caminho que o paciente tem para conseguir acesso a um tratamento que, para ele, é a diferença entre viver e morrer. Né? E eu falo viver e morrer em vários casos. Por exemplo, é o caso da hemofilia, né, no acesso aí aos fatores, né, os fatores de coagulação de longa duração. Eu estou falando aqui do Soliris, né, do Eculizumab, no caso da hemoglobinuria paroxística noturna. Então, tomar ou não esse medicamento significa morrer ou não. Né? Então, a gente vai ter que pensar financiamento. Tá? E, né, eu queria voltar para essa questão. Né? A gente está avaliando tecnologias, mas as tecnologias servem a pessoas. Elas atendem pessoas. Essas pessoas que eu estou trazendo aqui as fotinhas para vocês são pessoas que perderam a vida nos últimos anos esperando uma posição da sociedade brasileira, esperando a nossa tomada de decisão. Né? Recentemente, essa moça que está no meio aí perdeu a vida, né? Ela tinha fibrose cística, e todas essas disputas ao redor de custos, investimento ou não em tecnologias, às vezes resultam em perdas de vida. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Tá? Gente, eu vou, né, fiz um retratão geral, vou parar por aqui. Já falei pra caramba. E agradecer de novo à professora Elaine pela oportunidade de dialogar um pouquinho com vocês, né, tentar trazer um pouquinho desse campo extremamente complexo que é o campo das doenças raras. Obrigado, Elaine. Professor Natan, vou apresentar todo mundo aqui que está nos vendo ainda, todo mundo que ainda vai nos ver pelo canal do YouTube, né?
Quero agradecer imensamente. Foi, né, realmente é um tema extremamente complexo e você trouxe de uma forma muito leve, didática para a gente aqui, né, com toda a sua experiência. Eu tenho acompanhado assim algumas discussões a respeito e realmente é uma dúvida enorme, né? Essa questão ética mesmo. Será que pensando no nosso SUS, que tem como princípio a equidade, além da universalidade, né? É, será que como que a gente vai fazer esse equilíbrio, né? Tem um teto de gastos, né? Além de tudo. Então, ok, eu Uhum. estou falando de universalidade, de equidade, mas tem um teto de gastos, e é o que você falou. A gente vai até onde, né? Até onde podemos ir? Vamos abandonar as pessoas à própria sorte? Então, assim, nós temos realmente vidas, né, a serem discutidas, desafios enormes. Eu acompanhei muito de perto a época do Zika, né, de estar lá com um grupo que estava discutindo o atendimento, né, e passa por tanta coisa, né, professor Nathan, quando a gente fala é só dar o acesso, mas será que a gente, na época que a gente estava falando de atender com Zika, tinha até, né, a translucência no cal, tinha condições de fazer, mas as mães não tinham condições de chegar até o hospital, né? Então, tanta coisa a ser discutida junto com o acesso só ao produto em si, né? Há muita coisa e a portaria, né, a política nacional, ela foi muito bem desenhada, bem descrita, mas a gente sabe que ela está no papel ainda, né? Que tem muita coisa a se fazer para que ela saia do papel, para que realmente tenha esse cuidado integral e integrado, né, em doenças raras. A gente já tem pergunta aqui, então eu vou abrir para o Leonardo fazer perguntas. Leonardo, pode falar. Boa tarde. Tá dando para ouvir? Tranquilo. Professor, muito obrigado pela sua apresentação. Muito didático, os slides muito bons, assim, é bom para a gente se atualizar, né? E, assim, como você tem essa formação dupla, né, tanto na parte mais de biologia molecular e nessa parte mais de bioética, talvez uma questão, assim, relacionada ao que você falou, que você possa contribuir para a nossa formação. Eu queria saber, assim, sobre os produtos de terapia gênica, né? Produtos injetáveis que contêm ácido nucleico, né? Qual é, assim, a sua, não vou dizer opinião, mas a sua visão sobre a avaliação de risco deles, né? Porque eu estava vendo um relatório do DCIT, do Ministério da Saúde, sobre as vacinas em desenvolvimento para o Covid, e algumas delas são de RNA mensageiro, são de ácido nucleico, né? E, assim, eu fico muito reticente em saber, assim, em confiar num produto desse, porque a gente sabe um pouco, assim, da metabolômica, da genômica, da proteômica da célula, né? Então, Uhum. seria essa a dúvida, assim, a questão tanto ética quanto sanitária desses produtos. Tua pergunta é muito boa, né? Uma pergunta de biossegurança, né? Então, vou tentar te responder. Então, vou começar com a seguinte ideia. Quando você toma, vou pegar o exemplo da aspirina aqui, que fica facinho da gente entender, né? Quando você toma ácido acetil salicílico, eu consigo medir taxa de depuração renal, eu consigo acompanhar, né, essa substância no seu corpo, eu consigo acompanhar, né, os processos aí de integração dessa droga, processamento dessa droga no fígado. Então, assim, os medicamentos tradicionais, eles são rastreáveis, né? Eu consigo acompanhá-los, de modo geral, no organismo. Agora, quando eu passo, né, para entidades dinâmicas, né, então, quando eu passo aí para um conjunto de terapias que vão envolver agentes biológicos dinâmicos, que é o caso, né, de um retrovírus, né, que foi desenhado para entregar, né, um RNA aí né, no seu organismo, no caso de uma das vacinas aí. Ou mesmo uma célula-tronco, né, que é uma entidade viva, que eu vou liberar no seu organismo para tratar uma articulação, coração, seja lá o que for. Então, veja, o nosso grau de rastreabilidade desses agentes que tem uma interação, né, que tem uma dinâmica
maior no nosso organismo, ele começa a cair. Eu não consigo, né, eu posso até tentar criar marcadores específicos, né, para essas moléculas ou para essas células, mas a chance disso se incorporar e a gente perder isso na diversidade enorme, né, de células, a diversidade metabólica é grande. Mas vamos lá, mas vamos com calma, né? Eu estou falando isso num quadro geral, né? Então, aí vamos pensar aqui num quadro específico com o conhecimento que a gente tem de biologia molecular. Vou pegar o caso das vacinas e aí vou fazer uma pequena distinção das terapias gênicas aqui. Então, uma coisa é eu ter um produto, né, um retrovírus, que vai me entregar, que vai gerar na minha célula um outro produto, que é um RNA mensageiro, um RNA de interferência. Então, eu estou falando de RNA. Então, eu estou falando de uma substância que talvez, a depender do desenho, né, desse agente, ele nem vá se integrar, né? No caso de alguns retrovírus se integra, mas no caso de adenovírus, por exemplo, né, você não vai ter integração desse material genético no núcleo. Então, a minha questão aqui é, qual que é o desenho desse método? Então, ele vai causar uma alteração metabólica ou uma alteração no material genético, ou ele é simplesmente um delivery, quer dizer, ele está entregando alguma coisa ali que vai ser metabolizada e depois vai embora, né? Então, se é uma coisa que vai ser metabolizada e vai embora depois, o grau de segurança aumenta mais, né? Então, assim, se é um RNA, esse RNA não vai se integrar no genoma, ele não vai... Então, assim, eu tenho uma margem de segurança maior. Eu sei que depois de um determinado tempo, os próprios mecanismos celulares de controle desses materiais genéticos vão se livrar desse excedente aí e acabou o efeito. Agora, quando eu falo aí de célula-tronco, terapia gênica, quando eu estou falando retrovírus, quando eu estou falando de intervenção mesmo, em nível de gene, em nível de genoma, aí a coisa muda de figura. Aí eu começo a achar que talvez a gente não tenha ainda experiência acumulada ou conhecimento acumulado suficiente para adotar amplamente essas terapias, tá? Eu fui, há um tempo atrás, extremamente crítico, por exemplo, com os ensaios clínicos com células-tronco, exatamente pela ausência de rastreabilidade. Da mesma forma, esses produtos novos que implicam integração de material genético no genoma, eu já vejo com ressalva, porque, querendo ou não, a gente vai virar transgênico, né? É uma transgenia em vivo, né? Peraí, será que a gente sabe? Então, assim, eu concordo em parte contigo, né? Para algumas dessas abordagens, há segurança sim, porque esses materiais não vão se integrar, né, no nosso material genético, mas para outras coisas eu acho que a gente pode ter um pouquinho de parcimônia e esperar, né, os ensaios clínicos acontecerem, os testes acontecerem, antes de uma adoção em larga escala na população. Obrigada, professor. Obrigada, Leonardo, pela pergunta. Temos a pergunta da Adriana Santiago. Obrigada, professora Elaine. Obrigada, professor Natan. Né? Sou uma admiradora do seu trabalho. Aprendo muito com você. Você tem uma didática tão... consegue passar de uma forma tão simples, né? Na verdade, eu gostaria de 2 perguntas. Eu gostaria de que você falasse um pouco sobre as pesquisas sobre doenças raras no Brasil, porque a gente sabe que no nosso país, infelizmente, são poucas pesquisas, né? As nossas cabeças pensantes estão indo para fora para realizar pesquisas, e o que seria essas doenças raras, as pesquisas. E a outra, eu gostaria de falar que agora eu entendi ainda mais o meu problema a respeito do medicamento órfão, né? Que eu sempre falo com o professor Natan, que, na verdade, o nosso é um medicamento órfão com O maiúsculo, né? No caso da hidrocortisona, que realmente não dá para entender, não dá para a gente raciocinar como países vizinhos nossos, né? Que não tem a potência, assim, da grandeza, assim, do Brasil, né, Paraguai, Argentina, Uruguai, ter o medicamento, ou seja, a empresa ter interesse em comercializar esse medicamento, que é a hidrocortisona, e o Brasil, que é um país tão rico, né, não ter esse interesse da hidrocortisona e ficar sendo um caso de estudos na universidade. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Tá bom, prazer te ouvir, Adriana. Né? A Adriana é do movimento de raras, tá
tá caminhando aí, começando a associação, né, fazendo um trabalho bacana com um grupo de pacientes que precisa de cuidados. Enfim, sobre pesquisa, né, primeira pergunta. Então, o problema, Adriana, está naquilo que eu falei. A gente está falando de, no caso das doenças em particular, né, então, eu estou falando de pequenos contingentes de pacientes. Então, às vezes, para eu ter para eu ter uma amostra, para eu ter, né, um conjunto de pessoas que eu consiga, né, trazer como parceira aí para a pesquisa, é muito difícil, né? Então, de modo geral, pesquisas com doenças raras vão usar outros modelos. Vão usar modelos animais, vão usar modelos celulares. Então, a gente consegue, por exemplo, transformar fungo, transformar bactéria, a gente consegue modificar genoma de ratinho em laboratório, e aí usando... foi o caso da Lifraumene, que eu dei como exemplo, né? Então, a gente consegue criar modelos em laboratório para estudar. Por quê? Porque a gente também não pode fazer tudo com as pessoas, né? A gente não vai fazer experimento com pessoas, de medicamentos, de drogas, de tratamento, não dá para fazer. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra questão aí, né? Então, o nível de interesse para algumas doenças raras é pequeno. Por quê? Porque eu consegui material de base, eu consegui compreender mecanismo básico dessas doenças, é muito difícil, né? Então, é uma coisa concatenada com a outra. Então, não é que não tenha pesquisa, a pesquisa acontece, mas a gente tenta aglutinar as pesquisas usando esses elementos um pouquinho maiores. Então, por exemplo, eu vou pegar uma população com surdo-cegueira. É o caso aqui, a gente tem uma pesquisa no HUB, da professora Silviane, professora Juliana, surdo-cegueira. Surdo-cegueira pode ter um monte de gene, pode ser um monte de coisa diferente, mas eles pegam esse segmento inteiro da população para estudar. Por quê? Porque compartilham características e aí fica mais fácil fazer pesquisa. Eu poderia pegar, sei lá, deficiência cognitiva, pegar um conjunto de crianças, né, que vão ter deficiência cognitiva, vou juntar tudo para estudar. Mecanismos de deficiência cognitiva. Pode ser um monte de coisa diferente. Então, assim, tem algumas dificuldades operacionais. Não é só má vontade dos pesquisadores. Na verdade, a gente, né, às vezes, quando a gente acha esses casos muito diferentes, a gente vai fazer relato de caso, a gente se engaja, né, em produzir informação. Mas não é má vontade, às vezes falta grana mesmo, falta financiamento, mas é um conjunto muito diverso de coisas. Sobre falta de interesse da indústria farmacêutica aí, e esse problema com medicamentos aí que você está destacando, né? Tem várias drogas que foram sendo abandonadas porque caiu o patente ou porque eu reservar minha planta de produção industrial aqui para fazer um negócio que é baratésimo, eu não quero, né? Eu vou ter que limpar tudo, eu vou ter que preparar tudo, eu tenho um alto padrão que a Anvisa me impõe, então as indústrias não têm interesse. Então, eu já conversei isso contigo algumas vezes, eu acho que o que as associações de pacientes podem tentar fazer para tentar garantir que esses medicamentos órfãos sejam produzidos aqui no Brasil é tentar fazer parceria, por exemplo, com as farmácias escola, é tentar fazer parcerias com o sistema militar, o farmacêutico militar. Tem vários laboratórios militares que produzem alguns medicamentos que são, né, que podem ser, né, dispensados aí na atenção básica, ou podem ter uso estratégico. Ou então tentar sensibilizar farmanguinhos para gastar um período do ano para produzir Butantan, farmanguinho, sei lá, para tentar produzir esses medicamentos, né? Então, tem várias, né? Tem vários. Eu posso citar os sais de lítio, né, Elaine? Tem muito sal de lítio que tem um uso que a gente sabe que é super bom, mas a indústria prefere investir em outros tarja preta aí, que são mais lucrativos, né, para controle de algumas condições psicológicas, mentais, depressão, do que o tal do lítio lá. E tem, assim, essa é uma discussão grande, enorme. Mas, assim, a busca de parceria junto a universidades e laboratórios públicos pode ser um caminho, né, para você conseguir a produção do medicamento aí para a tua associação. Exatamente. O Complexo Industrial da Saúde, ele deveria servir a isso, né? Que é produzir o que a população precisa. Então, tem que ter uma conversa, uma aproximação, de fato, com o Ministério da Saúde a esse respeito, né? Professor Natan, a gente está, assim, super já em cima do horário, mas temos mais duas perguntas. Eu vou abrir para o Thales, e o Joel fez uma também no chat, eu vou ler para você. Então, Thales, por favor. Professor Natan, parabéns pela apresentação,
muito elucidativa e muito clara. Eu queria ouvir sua opinião sobre o dilema, né, que você já comentou de uma certa forma, mas que cada vez mais as doenças raras, elas acabam sendo ampliadas, porque você tem hoje terapias em oncologia que também não deixam de se tornar doenças raras, né? Por questões de biologia molecular, as mutações vão sendo cada vez mais específicas, né? E também isso é um dos objetivos da medicina de precisão, né? Individualizar o tratamento. Mas aí começa o custo da pesquisa a ser aumentado, né? Porque o N de pacientes é baixo, também pode ter esses vieses aí, questão de resultado, né? Da pesquisa. E aí vem o dilema também do limiar de custo-efetividade, né? Seria vamos dizer assim, um dos primeiros objetivos, um dos primeiros passos, estabelecer esses limiares de custo-efetividade, e se sim, seria possível diferenciar esse tipo de doença para ter mais de um tipo de limiar de custo-efetividade? Eu sei que falei um pouquinho, mas aproveitar o seu conhecimento aí para essa discussão. Então, essa discussão de limiar de custo-efetividade ela é enorme, séria e complicada, principalmente no campo das doenças raras. Vou pegar o caso do NICE, né? Tem vários estudos tentando determinar esse limiar e, assim, chegar a um consenso é muito difícil. Num dos slides que eu mostrei para vocês, tem uma tentativa aqui do Canadá também de tentar, né, fazer essas continhas e é muito complicado. Mas, assim, voltando um pouquinho na tua pergunta, né? A primeira coisa que tem que ficar clara é que todo adoecimento é singular, né? Você pode ter, né, uma dor de cabeça, né, que talvez no seu organismo ela tenha alguns aspectos singulares, vai modular a expressão gênica de uma forma diferente, mas, assim, tem mecanismos aí que vão ser comuns, né? Então, mesmo que a gente tenha formas de câncer aí que tenham, né, características muito singulares, mutações muito singulares, a grande pergunta aqui de inovação farmacêutica é o que eu posso buscar em comum entre essas singularidades para tentar aportar algum tipo de tratamento. Porque senão, acabou, a gente não vai comprar mais medicamento em farmácia porque cada caso é um caso. Então, assim, a gente tem que contemporizar essa coisa da singularização. Eu acabei de escrever um paper com alguns alunos, eu defendo a singularização de protocolos. Né? Protocolos em que sentido? De adaptação de dose, de adaptação, talvez, de forma de administração de um tratamento. Né? Às vezes eu tenho lá o que a literatura traz em termos de dose para um determinado medicamento, mas aquele indivíduo precisa de menos, ou precisa de mais, vai ser mais barato para ele, vai ser mais caro para ele. Então, nesse sentido, eu defendo singularização. Agora, essa pressão que a gente está recebendo da indústria, né, de tentar individualizar, né, adoecimento, por mais que eu compreenda que, do ponto de vista humano, o adoecimento é singular, eu já começo a questionar, eu já começo a ter ressalvas, tá? Porque todos nós, por mais que a gente compartilhe mecanismos moleculares, a gente tem as nossas idiosincrasias moleculares. Então, será que para tratar eu preciso olhar sempre essas idiosincrasias? Ora, né, a grande base da farmacologia, a grande base da fisiologia, né, da biologia de um modo geral, é tentar achar o comum, é tentar achar aquilo que é conservado, né, dentro desses mecanismos. Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, em tentar, no desenvolvimento desses novos medicamentos, desenvolvimento dessas novas terapias, buscar aquilo que é conservado, quer dizer, aquilo que eu posso extrapolar, né, para um quantitativo um pouquinho maior de pessoas, porque senão vai ser inviável, inclusive, desenvolver novas drogas no futuro. Né? Se é por indivíduo, então eu vou ter que pegar aquele indivíduo, coletar material genético, fazer análise de genoma, e a droga é para ele. Lá pelo século 23, eu acho que a gente vai ter, tipo Star Trek, alguma coisa assim. Aí beleza, você passa na maquininha, faz o scan, o medicamento está ali individualizado. Mas hoje, em que a gente ainda tem coexistência de malária, né, com cânceres raros, eu acho que a gente tem que contemporizar e tentar chegar aí a meios termos dialogados, né? Não em posição de nenhuma vertente, mas meios termos dialogados. Então, assim, como é que eu determino o limiar de pagamento, o limiar de custo? Eu vou ter que perguntar para a sociedade. Né? A sociedade brasileira está disposta a pagar um tratamento individualizado para alguém que tem, né, AME, né, vai lá fazer tratamento, terapia gênica. A sociedade brasileira está disposta a pagar
tratamento de um câncer, né, de alguém que tem um câncer de mama muito específico, né, a gente vai ter que perguntar para a sociedade brasileira. Né? Eu acho que a discussão vai por aí. Excelente, muito obrigado. Obrigada, Thales. Bom, então, falando em pagar, né, eu vou aqui finalizar com a pergunta do Joel. Ele fala assim, o fato de o Brasil ser um país de grandes dimensões, de uma população grande, um sistema de saúde mais robusto, né, que tantos outros aqui, por exemplo, da região, ele teria alguma vantagem sobre os outros que não têm um sistema único, por exemplo, um sistema que pretende ser universal em termos de negociação com as indústrias farmacêuticas, por exemplo, com modelos de compartilhamento de risco? Fiquei muito orgulhosa dessa pergunta do Joel. Então, eu acho que foi até falado aqui numa das palestras, Elaine, risk sharing esbarrou num problema aí, né, compartilhamento de risco, que é um problema operacional. O Estado brasileiro funciona numa lógica aí de pregão, de estabelecimento de preços aí, né, de precificação de medicamento, que é uma outra. Então a gente ainda não tem um arcabouço normativo que alcance de uma forma efetiva essa coisa do compartilhamento de risco, né? Mas assim, né, que vantagens a gente tem de ter um SUS? Primeiro que ninguém fica privado de tratamento. Eu posso não ter acesso ao equilizumab, mas eu vou ter acesso a fisioterapeuta, nutricionista, a pediatra. Então, assim, os cuidados em saúde continuam acontecendo independentemente do acesso àquele medicamento específico. Essa é uma vantagem de ter um sistema universal. Do ponto de vista de financiamento, ok, né? Pela extensão territorial, a gente está falando aí de uma população de centenas de milhões de pessoas, né? Então, do ponto de vista de negociação de preço, é vantajoso. Vou pegar o caso do HIV. Se eu botar na ponta do lápis, HIV é uma doença rara. HIV/AIDS é uma doença rara. Tá? Porque o contingente populacional afetado cai dentro da definição da portaria 199. Tá? Então, 65 casos a cada 100 mil. Então, vejam, né, para HIV/AIDS, o Brasil conseguiu fazer uma negociação muito intensa. Por quê? Porque era um problema de saúde pública, de importância, relevância social, foi negociado. E aí os preços desses medicamentos caíram nesse escopo de negociação, no contingente populacional maior e tal. Posso pegar o caso dos hemoderivados aí e dos tratamentos também para hemofilia, para coagulopatias. Então, de novo, né, pela extensão territorial, pela quantidade de pacientes afetados, a gente consegue negociar com uma margem um pouquinho melhor, dado o tamanho do SUS, dado o tamanho da população brasileira, a gente consegue negociar com uma margem um pouquinho melhor o acesso a esses fatores de coagulação engenheirados, né? Já de tecnologias de DNA recombinante. Por aí vai, eu poderia dar vários exemplos aqui de medicamentos para doenças raras que ganharam um quesito aí de negociação um pouquinho melhor de preços, dado esse contingente populacional. Gente, a gente tem o maior sistema público do mundo, a gente tem também uma das maiores populações do mundo. Em termos de diversidade genética, também a gente é uma... Então, assim, o Brasil é um laboratório enorme, né, do ponto de vista de surgimento, aparecimento, aporte de tratamento dessas condições raras. Então, e a gente ganha, de fato, essa margem de negociação muito importante, né, dadas as características do SUS e da população. Ele está agradecendo aqui, o Joel, aqui no chat, né, um dos nossos alunos. Professor Natan e a todos que estão aqui nos ouvindo, a gente tem que encerrar. Eu quero agradecer imensamente, acho que foi muito bom colocar, né, de todas as dificuldades de se fazer ATS nesse cenário, né, e de tudo que a gente precisa avançar de fato, né, para que a 199 realmente saia do papel, né, para que a gente tenha essa discussão com a sociedade, né? O que a sociedade está disposta a pagar para ela entender isso que começa aí, né? Eu tenho falado muito de trazer, né, a população para perto. Esses eventos abertos são pensando nisso também, né? Que a gente como extensão, né, professor Natan, na universidade tem esse papel de levar conhecimento para a população como um todo. É legal ter representantes de pacientes aqui, tem outros que eu sei que estão aqui nos assistindo. Então, nós precisamos amadurecer, né? Porque o nosso sistema é um sistema universal que prevê integralidade e prevê equidade,
Então, a gente vai ter que realmente rever, inclusive, a forma, né, de fazer essas incorporações e tudo mais, pensando nessa lógica que você falou, né? Temos entraves, inclusive de legislação, então a gente tem que realmente amadurecer bastante a discussão, e eu quero agradecer imensamente e parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho, e muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Elaine. Só um comentário finalzinho, assim, bem na resbarba aqui. O bacana, né, o bacana das doenças raras é que as doenças raras faz a gente refletir a respeito também do alcance das atuais abordagens e estratégias em avaliação de tecnologias. Então, é um desafio para a ATS pensar a doença rara, né? Então, acho que é uma oportunidade bacana aqui a gente fazer esse diálogo, porque a gente está discutindo fronteira de um campo, né? Fronteira de um campo. Exato. Obrigado, Elaine. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos. Até a semana que vem. Semana que vem a gente tem a Aline Silveira falando da participação social. Vai ser bem legal ter vocês por aqui. Imperdível, obrigada, Aline. professor. Imperdível. Sou fã dela. Obrigada, pessoal. Não, é ótimo, vai ser ótimo, certeza, como foi hoje. Obrigada, professor. Tchau, tchau, gente.